Fala, meus queridos, tudo bem? Aqui é o Michel Blume. Vamos continuar hoje nossa sexta lição aqui desse livro, A Virtude da Raiva, de Arun Gandhi, que é o neto de Mahatma Gandhi. Então, sem muita enrolação hoje, vamos continuar aqui. É a lição número 6 desse livro, que é basicamente o capítulo 6, que ele separa por lições, na página 79. Na página 79 nós não vamos ler nada, nós vamos direto ali para a página 80, ok? Que é a página seguinte ali de onde inicia o capítulo. Lição 6. O desperdício é uma violência. Desperdiçar qualquer coisa é mais do que um mau hábito. Demonstra descuido com o mundo e é uma violência contra a natureza. É interessante essa parte desse capítulo porque ele vai falando várias coisas, várias formas de desperdício. Então tem desperdício até de pessoas. Nós vamos chegar nessa parte que vai ser bem pesado, né? Tem toda uma história que ele conta, que ele passou, que ele estava andando na rua. Então é bem interessante a gente analisar todas as formas de desperdício que a gente tem. Porque quando a gente fala de desperdício, a primeira coisa que vem na mente é você desperdiçar comida, por exemplo. Ou você desperdiçar papel, né? Eu aqui mesmo, eu tinha feito a minha marca, o logotipo da marca e tudo. E meu designer mandou fazer 1000 cartões. Nossa, em 3 anos aí eu não usei nem 150 cartões. Então quase não usa cartão mais hoje em dia, né? O meu trabalho não é um trabalho que se fica se entregando cartão por aí. Então eu usei muito pouco. Ou seja, basicamente aí 850 cartões ficaram. E eu mudei o logotipo, mudei toda a identidade visual da marca. Isso tudo vai para o lixo. Então todo esse papel vai para o lixo. E papel é árvore, é natureza. A gente sabe disso. Então baita desperdício que a gente tem. Então a gente tem que pensar muito antes das ações. Esses cartões agora que eu mandei fazer, o cartãozinho novo, a gente fez já com 250 unidades, que era o mínimo que tinha para fazer, fizemos 250. Pagamos um pouquinho a mais na unidade, mas vale muito mais a pena porque não existe o desperdício, né? Então a gente tem que pensar nas nossas ações. Porque como ele diz aqui, demonstra descuido com o mundo e é uma violência contra a natureza. Acredito que todos nós, em algum momento, desperdiçamos alguma coisa. A gente tem que se tornar consciente desses desperdícios para que a gente possa desperdiçar o mínimo possível ou até não desperdiçar nada. E aqui está uma pergunta que o Mahatma Gandhi fez para o neto dele. Quando você anda na rua, vê as pessoas pobres? Sim, Bapuji. Essas pessoas não têm dinheiro para comprar um lápis, enquanto nós, que podemos comprar as coisas de que precisamos, as desperdiçamos. Quando consumimos os recursos do mundo em excesso, nós nos tornamos ainda mais escassos para os outros. Veja só, ele contou uma história. Logo no começo do capítulo, o Arun Gandhi conta uma história onde ele estava com um toquinho de lápis, um lapisinho pequenininho, aquele finalzinho de lápis, né, que todo mundo já teve na escola. Ele pegou e jogou fora aquele lápis, porque ele queria um outro, queria um lápis novo, um lápis maior e tudo mais. Então eu tenho esse lápis aqui, por exemplo, que é quase novo, um lápis mais compridinho. Então ele jogou fora aquele toquinho de lápis e pediu para o avô dele um lápis novo. Por isso que o avô dele está falando isso para ele. As pessoas não têm dinheiro para comprar. Então o que ele faz? Mahatma Gandhi fala para ele, não, mas aquele lápis ainda estava bom. Dava para você usar ele por semanas ainda. Dava para você escrever muito com ele. Então por que você jogou fora? Isso é um desperdício. Você está desperdiçando um bem material ali que muita gente não tem condições de comprar. Olha a lição. Quantas vezes a gente não fez isso, né? Tá no final a gente pega e joga fora, desperdiça. Em uma vida, basicamente aí a nossa vida vem de 80 a 90 anos, né, que é a média brasileira. Em uma vida, quanto de desperdício a gente não tem? Só para vocês terem uma ideia, 1/3 da alimentação do comida nos Estados Unidos é desperdiçada, vai para o lixo. Imagina o tanto de pessoas que não poderiam matar sua fome enquanto há esse desperdício. Então, de um lado do mundo a gente tem muito desperdício, do outro lado nós temos muitas pessoas indo dormir com fome. Então aí vem a conscientização em relação a isso, né? Então é interessante essa história do lápis aqui, porque ele vai dar uma lição muito forte no neto dele. Muito antes de as pessoas falarem sobre ecologia e entenderem como nós, humanos, estamos afetando o planeta, Bapuji já reconhecia que o consumo excessivo dos recursos naturais por algumas pessoas cria um desequilíbrio econômico que afeta todos. Quando usado de maneira inteligente e compassiva, o materialismo pode ajudar a garantir uma vida decente para todas as pessoas na Terra. Porém, quando usado para explorar e abusar, ele cria um desequilíbrio impossível. Ainda assim,
As desigualdades só pioraram desde a época de meu avô. O 1% mais rico do planeta agora controla mais da metade da riqueza do mundo todo. Os mais abastados acham que têm o direito de pegar o que quiserem e descartar o resto. Nossa ganância e nossos hábitos, que causam tanto desperdício, perpetuam a pobreza, o que é uma violência contra toda a humanidade, disse Bapudi. Então pensa bem, grandes empresas, pessoas ricas, elas pegam recursos naturais, transformam em produto e vendem a preços extremamente absurdos, que é a minoria que consegue comprar. Enquanto isso, algumas pessoas pobres estão ali. Lembra da história de toda a guerra, entre aspas, com o pessoal britânico que Mahatma Gandhi tinha por causa do sal, por causa do algodão, né? Que eles pegavam esses recursos da Índia, faziam um produto e vendiam para eles. Que na verdade não vendia basicamente porque eles não conseguiam comprar. A Índia é um país muito pobre, né? Então, pegando esse texto, consumo excessivo de recursos naturais. O básico aí que a gente sabe, que tem campanha toda hora, é água. O quanto de água que não é desperdiçado? Né? Uma água ali que você deixa, uma água que você... Já vi pessoas, eu acho um absurdo, já vi pessoas lavando a calçada na chuva. Tá chovendo, a pessoa tá lá com a mangueira na calçada. Qual que é o sentido disso? É um desperdício enorme, né? E as pessoas não percebem, as pessoas não estão conscientes. Muitas vezes a gente só percebe alguma coisa quando começa a doer. Aí que entra naquela questão da dor da nossa vida, né? Porque dor, eu sempre falo, dor é consciência. Dor é fator de consciência. Se está doendo, a sua atenção vai ser toda voltada para lá, para resolver essa dor. Então as pessoas não estão doendo. Tem água todo dia, tem comida todo dia, tá tranquilo. A partir do momento que falta, aí começa a doer. Aí você começa a ter consciência do que é aquilo ali. Ter consciência do valor que aquilo ali tem. Você já ficou sem água 2, 3 dias em casa? É horrível. Eu já fiquei. Né? Estão reformando o cano lá, toda a hidráulica lá do prédio. Meu Deus do céu, é horrível. Você fica ali com um balde muito escasso. Daí é para tomar banho, você vai na casa de outra pessoa. É horrível, simplesmente é horrível. Vai escovar o dente, para qualquer coisa, para cozinhar, para tomar água. Então a gente só percebe o valor que aquilo tem quando a gente está escasso daquilo ali. Então muito do que você desperdiça hoje, e eu também, não me tiro dessa, todos nós, né, desperdiçamos, pode ter certeza que tem muita gente que nem pensa que vai ter aquilo ali um dia. Aquele pouquinho, só porque a gente acha que é pouco, a gente desperdiça. A gente tem que ter muito mais consciência, realmente. É uma lição esse livro aqui pra gente, né? Realmente, ele não separa em capítulos, porque realmente é uma lição atrás da outra. Essa aqui é só a 6ª lição. Nós vamos entrar ainda até a 11ª lição. Meu avô costumava dizer que enquanto houver lágrimas nos olhos de uma pessoa sequer no mundo, a humanidade não deve descansar. A segurança e a estabilidade de qualquer civilização dependem da segurança e da estabilidade de cada indivíduo. Se pudermos refrear o consumismo e o desperdício, poderemos economizar milhões gastos no transporte dos alimentos que vão acabar virando lixo. E, em vez disso, levá-los aos lugares e pessoas que realmente necessitam deles. Refrear o consumismo. É o que muita gente... É o mundo de hoje, né? O mundo de hoje é consumo atrás de consumo. Você liga a televisão... Está falando que para você ser feliz, você tem que comprar aquele produto. Para você ser bonito e ser aceito no padrão da sociedade, você tem que fazer isso. Nossa Senhora! Você vê toda a crise que o país já passou. Todas as vezes que o país passou por uma crise, sabe qual que é o mercado que menos entrou em crise, ou muitas vezes nem entrou em crise? Da estética. Imagina. Cirurgia plástica... Como que fala aqueles procedimentos estéticos, eu não sei o nome, procedimentos estéticos, peeling e não sei o quê. Por quê? É tanta informação jogada em cima da mulher que para ela ser aceita ela tem que ter aquela cinturinha fina, ela tem que ter a pele lisa, ela tem que ter isso e aquilo, para ela poder se sentir um pouco mais bonita, se sentir um pouco mais aceita, se sentir um pouco mais amada, suprindo uma carência que ela tem com ela mesma, com a família dela, com os pais dela. Ela coloca isso no corpo para que ela possa ser aceita. Já parou para pensar nisso? Quando a gente vai aprofundando nessas questões, a gente começa a compreender por que a humanidade está desse jeito, né? Cada vez mais o consumismo toma conta da humanidade hoje em dia. A gente não pode falar que não. E cada vez mais as pessoas querem tudo novo. Percebeu como as coisas de hoje são descartáveis? Você compra um celular, em um ano ele já está lento, já está devagar. Aí você é obrigado a comprar outro. Eles vão atualizando o software, né? Você é obrigado a comprar outro.
Ah, mas o iPhone não tem esse problema. Beleza. Você comprou um iPhone hoje, ele faz uma propaganda tão... né, tudo tão ligado com o neuromarketing que eu estudei. Ele faz uma propaganda tão enorme em cima daquilo ali que para você ser um status, né? Porque a Apple vem de status, né? Para você ter aquele status, você tem que consumir o iPhone novo do ano. Eu conheço pessoas que compram o iPhone todo ano, sempre renovando o iPhone. Para quê? Para poder ter a pompa, para poder erguer o peito e falar eu tenho um iPhone. É ridículo, é ridículo. Para olhar a carência que você tem. Se você é uma pessoa que consome muito, você é muito carente. Você tem que parar para olhar. Você não vai conseguir cobrir vazio nenhum que tem dentro de você com coisas externas. Por mais caro que seja, você não vai conseguir. Meu avô acreditava no poder individual para transformar o mundo. Mas eu entendo porque as pessoas duvidam que seus esforços particulares possam realmente representar alguma mudança concreta no planeta. Poder individual para transformar o mundo. É lógico que é individual. Nós somos parte de um todo. Então olha essa outra parte aqui. Antes de comentar, vou falar essa outra parte. O todo é formado de pequenas partes individuais chamadas átomos, que se aglutinam para formar tudo ao nosso redor. Ela ensinou a ele que o átomo reflete o universo, da menor ação à maior. O que fazemos na nossa vida se torna um espelho no mundo como um todo. Cuide de seu entorno e o mundo será um lugar melhor. Quando ele fala ela ensinou, ele está falando da própria mãe dele, tá? Da mãe de Arungande que escreveu o livro. Então imagina, um monte de átomos forma meu corpo, meu cérebro, esse livro, você. Pensou nisso? Do pouquinho a gente faz o grande, a gente faz o muito. De tijolo em tijolo a gente constrói um castelo enorme. Eu visitei outro dia o Palácio de Versalhes. Ficamos um dia inteiro lá, a gente não conseguiu ver nem metade do palácio. É gigante aquilo lá, é enorme. Mas por quê? Uma hora começou do zero. Nós somos 7 a 8 bilhões de pessoas no mundo. Se cada uma fizer a sua parte, pode ter certeza que o mundo muda para melhor. Eu sempre dou um exemplo, por exemplo... é bom. Eu sempre dou um exemplo de eu aqui. Ah, Michel, você está mudando o mundo aí? Eu posso não estar mudando o mundo, mas eu estou contribuindo para que aconteça. Eu estou mudando, às vezes, uma pessoa. Essa pessoa, ela pode mudar o mundo. Ou não, ela muda as pessoas em volta dela. E como ela muda o mundo, as pessoas em volta dela, aquelas pessoas vão mudar as pessoas em volta delas também. A gente vai chegando cada vez mais longe com a nossa ação de aqui e de agora. Uma vez eu tratei, alguns anos atrás, acho que foi 2017, eu tratei uma nutricionista. Ela veio me procurar por falta de autoconfiança, ela não conseguia falar em público, ela se sentia inferior às outras nutricionistas, ela não conseguia falar direito com os pacientes dela. Ela me procurou, a gente fez todo um trabalho, foi muito bonito o tratamento dela, eu adorei fazer, adorei conhecê-la, hoje ela é muito amiga minha, a gente é parceiro aqui no trabalho. E o que acontece? Ela mudou tanto, mas tanto, ela passou a confiar tanto nela, hoje ela tem projetos incríveis, ela tem grupos de emagrecimento, que são maiores grupos de emagrecimento do Brasil. Ela foi para outras cidades já palestrar em eventos de nutricionista. Ela ensinar outras nutricionistas e ela se sentia assim, inferior a elas. Então imagina, hoje ela trabalha exclusivamente com mulheres que não conseguem fazer dieta. E um tanto de pessoas que não têm assim. Ela devolve o amor próprio e a autoestima para as mulheres. E são muitos. Ela atende pessoas do Brasil inteiro, ela atende pessoas de fora do país. Então imagina o tanto que ela não está conseguindo fazer porque ela resolveu uma pequena questão aqui comigo. Eu tenho uma pequena parcela nisso. Essa pequena parcela fez com que ela fizesse algo enorme do outro lado. E se eu não tivesse feito nada? Se eu não tivesse feito a minha parte? Talvez ela estaria ali, talvez teria desistido de trabalhar com isso. Talvez ainda estivesse ali, no mundinho dela, se sentindo inferior aos outros. Então, uma ação que nós temos aqui pode refletir no mundo inteiro de forma positiva ou também de forma negativa. Aí vem de você escolher o que você quer entregar para o mundo. Comprar coisas, seja sapatos, sofás ou anéis de diamantes, pode nos trazer gratificação imediata, mas o prazer desaparece rapidamente. Então nos acostumamos com o que já temos e compramos mais algumas coisinhas, na esperança de um novo barato. Porém, por mais posses que tenhamos, nenhuma quantidade delas é capaz de preencher o espaço vazio em nosso coração. Precisamos aprender
que encontraremos muito mais alegria no que criamos do que aquilo que compramos e descartamos. O consumismo, ele realmente faz com que nós descartemos coisas que a gente compra hoje, fica feliz, não gosta no dia seguinte e joga fora. E assim vai. É um ciclo eterno de construção de lixo, né? Então, olha só. Gratificação imediata. O nosso cérebro tem um mecanismo de gratificação imediata. Muitos estudos mostram que a evolução do nosso cérebro, eu estudo muito isso aí também, a evolução do ser humano, pelas fases que a gente passou e tudo mais. Esse livro é muito legal também, esse Sapiens aqui, não sei se você já leu, vale a pena, é um livro muito bom. A ciência não tem a certeza absoluta de muita coisa, porque são muitos anos, né? Milhões de anos, e basicamente a gente tem mais informação que 70 mil anos para cá. Então é muita coisa que está perdida, que se perdeu no caminho. Mas o que acreditamos é que o nosso cérebro, ele tem esse mecanismo de prazer imediato. Então eu comprei uma coisa e senti prazer. No dia seguinte já não é tão legal. Daqui a uma semana já virou rotina. Opa, eu quero sentir esse prazer de novo. O que eu faço? Consumo de novo. Tem pessoas que vão para droga, tem pessoas que vão para um sexo até em relação a atrair o parceiro ou a parceira. Aí tem pessoas que vão para bebida e cada um tem a sua forma de sentir esse prazer. O meu acho que é lendo. Sempre estou comprando um livro. Todo mês eu compro uns 2, 3 livros. Então é um certo vício que eu tenho, que eu gosto e eu consigo ajudar algumas pessoas com isso. Então para mim tá bom. Por enquanto pelo menos tá bom. É uma coisa que não é um desperdício isso que eu faço. Por enquanto, pelo menos. E bom, voltando. O nosso cérebro tem esse mecanismo de sentir prazer e perdi o prazer naquilo. Sentir prazer e perdi o prazer naquilo. Por quê? Se a gente sente o prazer e aquele prazer permanece, a gente não vai mais se mexer para a gente evoluir. E o que o cérebro de todo animal quer? Sobrevivência e perpetuação da espécie. Jogar meus genes para frente. Como que eu faço isso? Evoluindo. A gente está buscando a evolução. Tem a parte humana buscando a evolução, tem a parte espiritual querendo evoluir também. Então a gente vai ficar simplesmente parado? Não. Então eu quero buscar e sentir aquele prazer de novo. Aí você vai e tenta e compra outra coisa, e compra outra coisa, e compra outra coisa. Então saiba que isso é um mecanismo de sobrevivência, é um mecanismo primitivo do seu cérebro. Mais basicamente lá no cérebro reptiliano, que é um dispositivo muito antigo que a gente tem. Você não é esse mecanismo. Você é muito mais do que isso. Aí você entra no autocontrole. Sabendo que, se você não comprar no impulso e trazer isso para o consciente, você começa a controlar isso melhor. Então você compra uma coisa, sentiu prazer e não tem mais prazer naquilo ali, calma, respira. Você sabe que se você comprar outra coisa, aquilo lá não vai durar muito tempo. Muitas vezes você joga de lado e nem usa mais. Não é assim que funciona? Traga para o consciente, começa a ter ações conscientes para que você possa mudar isso subconscientemente. O desperdício de recursos de que Papudi falava era apenas o início do problema. Ainda mais chocante é a forma como matamos e exploramos seres vivos para nosso próprio enaltecimento. Caçadores ricos ainda hoje viajam à África para matar lindos leopardos, leões e elefantes por esporte. Cara, eu lembro uma vez que eu vi na internet a imagem de uma menina com uma espingarda e com o pé assim, né, em pé, com o pé levantado em cima de uma girafa morta. Simplesmente por esporte. Tá aqui. Mata lindos leopardos, leões e elefantes por esporte. A vida é uma coisa tão preciosa para você colocar isso como entretenimento. Não é? Eu falo isso sempre, que a dor não é entretenimento. A dor de ninguém é entretenimento. A dor de ninguém é esporte. Pensa, por exemplo, uma vez eu estava passando na rua, eu vi que tinha acabado de acontecer um acidente, tinha um motoqueiro deitado no chão, e um carro ali meio de lado subindo na calçada, a ambulância nem tinha chegado ainda, tinha umas 50 pessoas em volta olhando. Foi bem na esquina de casa. Eu entrei para casa, tudo, pegar algumas coisas que eu tinha que pegar para o trabalho, saí depois de uns 15 minutos, estava lá aquele monte, mais gente ainda, né? Eu olhei e falei, gente, pelo amor de Deus, as pessoas gastam a energia delas, o tempo delas para ficar ali vendo o cara se contorcendo de dor no chão, sabe? E todo mundo tirando foto, filmando. Meu Deus, né? Como que o mundo tá? As pessoas se divertem com a dor da outra. Por que eu falo que se divertem? Porque a maioria ali estava dando risada enquanto filmava. Tava tirando foto.
Dor não é entretenimento, principalmente a dor das outras pessoas. Que dirá dos outros animais? Né? Porque você pega um ser humano para um ser humano, a gente está ali como igual. Agora você pega um outro animal, cara, imagina o leopardo. Eu nunca vi um leopardo. Deve ser a coisa mais linda, mais magnífica essa criação. Leão já vi, elefante também. Mas imagina você matar um animal desse como... Cara, se você não se sente mal matando um animal desse, você tem muito problema. Psicológico e emocional. Você tem muito problema. E é sério, procure ajuda se você não se sente mal com isso. Há alguns anos, um dentista de Minnesota despertou a indignação internacional quando matou Cecil, um leão de juba negra, que era considerado um tesouro nacional no Zimbábue. Porém, ele não foi processado. A caçada tinha sido perfeitamente legal. Ele pagou centenas de milhares de dólares pelo privilégio de destruir um magnífico animal. Alguns países pobres promovem safaris como fonte de renda, mas isso não justifica matar essas criaturas. Aproveitar-se de um país que enfrenta dificuldades explorando e abusando de seus recursos está entre as formas mais violentas de desperdício, que é o desperdício da vida, né? Desperdício da vida. Pensa bem, um leão de juba negra, imagina que coisa linda que não é um animal desse. Imagina que coisa linda que não é um animal desse para você simplesmente matar para se divertir. E o mundo que a gente vive é muito podre em relação a algumas coisas. Por quê? Porque ele pagou centenas de milhares de dólares pelo privilégio de destruir um magnífico animal. Quantas vezes a gente não vê isso até... Aqui mesmo na minha cidade eu vi um empresário que tem dinheiro, ele atropelou lá um rapaz, o rapaz teve que amputar a perna e tudo, e o cara pagou ali, não foi na empresa, não aconteceu nada com ele. Ele não pagou pelo mal que ele fez. Por quê? Porque tem dinheiro. Então o dinheiro hoje é um sinônimo de um poder, e as autoridades que a gente tem no mundo hoje, muitas estão num caminho errado, né? Num caminho de... O que me importa é dinheiro. Com o dinheiro eu compro tudo, até minha própria liberdade, se eu faço alguma coisa errada. A gente tem que... Temos, né? Todos temos que fazer alguma coisa a respeito disso. Porque tem aquela questão, né? O mal, ele não vai prevalecer porque ele é mal. Ele vai prevalecer porque o bom está quieto. Então, o que a gente pode fazer a respeito de tudo isso que acontece? Hoje é o dinheiro que manda. Não é o amor, não é o amor próprio, nem o amor ao próximo. É simplesmente o dinheiro. Se eu tenho dinheiro, eu posso fazer tudo no mundo. É assim que acontece. Pensa no seguinte. Bom, aqui ele conta uma história que ele estava em Mumbai com a esposa dele. Estava andando na rua. Não sei se você já viu vídeos ou fotos de Mumbai, mas é muito pobre lá. Então, as pessoas estão toda hora ali tentando vender alguma coisa e a rua é cheia de... Nossa, é uma bagunça, assim. É muito bagunçado. E ele estava andando na rua e percebeu uma coisa. Vamos entrar aqui nesse texto. O lixo jogado na rua apodrecia e atraía insetos. Eu estava andando com os olhos voltados para o chão, tentando evitar pisar em algo desagradável, quando percebi um embrulho enrolado num tecido colorido. Eu já ia passando por cima, desviando para não pisar nele, quando percebi que estava se mexendo. Então parei e chamei Sunanda. Sunanda é a esposa dele. No meio de toda aquela agitação, nós nos ajoelhamos e desembrulhamos a trouxa de tecido. Dentro havia uma menininha esquelética com menos de 3 dias de vida. Olhamos em volta para ver se alguém sabia algo a respeito, mas ninguém estava prestando atenção na gente. Minha esposa segurou a criança no colo, enquanto eu ia até a loja mais próxima a telefonar para a polícia. Eles demoraram um pouco para chegar, porque aquilo não era considerado emergência. Não sei se você sabe, mas lá na Índia é frequente eles encontrarem bebês abandonados. Então imagina essa cena. Quando eu trabalhava com radiologia médica, eu trabalhava no hospital público. Foi uma das cenas assim, mais pesadas assim, que eu já presenciei, tanto que faz uns 10 anos isso e está na minha cabeça detalhadamente como isso aconteceu. Eu estava no setor de radiologia e interfonaram da sala de emergência. Quando a gente tem que fazer raio-x fora do setor, né? Tirar uma radiografia, a gente tem que levar a máquina portátil até o setor que está precisando. UTI, emergência e tudo mais. Bom, interfonaram lá da sala de emergência. Falaram para ir lá correndo. Aí eu perguntei qual que é a idade do paciente.
Falaram que bebê. Então a gente vai levar o filme de acordo com o tamanho. Então eu fui lá. Quando eu cheguei, tinha uma incubadora e 2 policiais ao lado da incubadora. Quando eu olhei dentro, tinha um bebezinho, chorando, lógico. Um bebezinho, e eu perguntei para os policiais o que aconteceu. Falaram que acharam aquele bebê no banheiro. Gente, o bebê, ele tava com o cordão umbilical ainda. Era recém-nascido. Tava dentro do bueiro. Ouviram ele chorando, por isso que resgataram ele. Imagina. E eu que radiografei aquele bebê. Eu lembro que ele tava com um furo bem do lado no peitinho aqui assim. Um furinho pequeno. Falaram que deram uma facada no bebê. E queriam ver se perfurou o pulmão. Por isso que eu tava ali fazendo a radiografia. Pense no nível de consciência baixa de uma pessoa que faz isso. Do nível... Não sei. Talvez, provavelmente, uma pessoa doente para fazer uma coisa dessa. O bebezinho é tão frágil, né? Tão frágil. Eu lembro dessa cena, me marcou muito. Aquele dia, fiquei muito mal de presenciar aquilo ali. E eu lembro que eu levantei o bebê para colocar o filme da radiografia embaixo. E quando eu levantei, a cabecinha dele caiu para trás assim um pouquinho. Deu para ver que tava com um corte aqui na garganta. Dava para ver tudo assim, ó. Nossa, foi horrível. E tentaram matar o bebê, ainda judiaram do bebê pra jogar dentro do bueiro, abandonar. Imagina, eu vi isso uma vez, e me marca até hoje me marca. Foi muito pesado pra mim, e imagina você ver isso frequentemente, como acontece na Índia, né? Imagina um policial que fala aqui que é frequente, por isso que não é nem emergência, porque entra dentro da rotina. A gente tem que fazer alguma coisa. Nós temos que amar mais as pessoas para evitar esse tipo de coisa. Imagina o quê? Se você vê situações de aflição o tempo todo, acaba deixando de notá-las. Mas fiquei surpreso ao chegar no orfanato e ver dezenas de bebês e crianças que tinham se perdido, sido abandonados ou ficado órfãos. Depois disso, ele começou a trabalhar, ele levou esse bebê para o orfanato e tudo, né? Os policiais encaminharam para o orfanato. E ele começou a se interessar por isso. Ele falou, eu preciso fazer alguma coisa em relação a isso. Olha só o que ele fala. Se você vê situações de aflição o tempo todo, ou seja, se isso é a tua rotina, você acaba deixando de notá-las. Isso é uma coisa que nunca aconteceu comigo quando eu trabalhava em hospital. Que era todo dia coisa ruim. Isso me consumia uma energia absurda, porque era muita coisa negativa. Então era a pessoa que foi esfaqueada, a pessoa que foi baleada, a pessoa que colocaram fogo, uma situação dessa que nem com o bebezinho. Meu Deus do céu, era deprimente. Eu via pessoas que trabalhavam ali igual um robô. E eu percebi uma coisa que é interessante. Muitos médicos que eu trabalhava junto com eles se tornaram pessoas extremamente frias para não se deixar afetar por essas coisas. Quando você vê um médico que ele é muito seco, muito frio, não pense que é porque ele é uma pessoa ruim. Muitas vezes ele está se blindando de toda a dor que ele vê diariamente. Então, para não absorver aquilo e sentir aquela dor e ele conseguir ajudar, ele se blinda e acaba ficando um pouquinho mais frio. Eu vi que isso é muito comum acontecer. Eu só comecei a compreender isso trabalhando ao lado deles. Eu saí da radiologia por diversos motivos, mas um deles foi que eu me apegava muito, era muito pesado para mim, eu me sentia muito mal. É uma época que eu comecei a entrar em depressão, eu não conseguia sorrir mais, eu não conseguia mais rir. Eu falava, como que eu posso estar aqui rindo se tem uma pessoa lá desse jeito? Eu não conseguia mais viver a vida de forma leve, porque era muito pesada a minha rotina. E eu acredito que não é nada. Tem pessoas que vivem de maneira muito pior. Tem hospitais que são muito mais pesados do que eu trabalhei, né? Então eu via que aquilo ali, eu aprendi o que eu tinha que aprender ali, mas eu fui seguir outro caminho. Quando as crianças sobreviviam, eram jogadas no mundo aos 18 anos, sem ninguém a quem recorrer para conseguir ajuda ou proteção. Muitas das garotas eram atraídas para a prostituição e muitos dos garotos acabavam em gangues, em que aprendiam a cometer pequenos roubos e aos poucos se capacitavam para crimes maiores. Imagina agora, quando a gente vê uma pessoa, principalmente criança, né, na rua, um assaltando o outro fazendo aquilo. Pô, será que nós temos o direito de julgar?
São pessoas que estão fazendo mal a outras, a pessoa que está ali roubando e tudo mais. Mas será que é bem assim que a gente tem todo esse direito de julgar essa pessoa? Olha isso aqui que a gente está lendo. Eu cresci no orfanato. Me abandonaram quando bebê. Eu não senti amor, eu não senti acolhimento. Vai saber como que é a criação dentro daquele orfanato. E daí chegou lá, fez 18 anos, joga pra rua, eu não tenho ninguém, não tenho uma amizade. O que eu vou fazer da minha vida? Eu não tenho estudo, não tenho nada. O que eu vou fazer da minha vida? Um vai pra prostituição, outro vai pra droga, outro vai... Será que a gente pode simplesmente julgar e falar, tem que descartar esses da sociedade? Será que a gente não consegue, com amor, mudar as coisas? Mostrar para eles o que é o amor, o que é viver em sociedade? Porque muitos crimes, muitas dessas mulheres que vão para a prostituição, elas não conhecem outra coisa. Você faz o que você conhece. Você faz o que você conhece. Então a gente tem que pensar, né? É um livro que está me fazendo pensar muito em relação a como você enxerga os outros, como você enxerga a vida. Porque a gente não tem poder de julgamento nenhum. A gente não pode julgar de acordo com a nossa percepção de mundo, com a nossa criação. Porque a criação do outro é diferente. Bom, aqui ele conta toda uma história. Eu vou deixar para vocês essa história, tá? Para vocês lerem o livro. Porque, como eu disse, eu sempre falo, fica muito extenso. Daí a gente lê palavra por palavra do livro. Mas ele conta uma história que ele começou a trabalhar para ajudar as crianças a serem adotadas. E aqui ele conseguiu adotar não, né? Fazer com que as crianças fossem adotadas na Suécia. Muitos suecos ali que queriam crianças indianas ali, que eram abandonadas e tudo. E aqui ele volta e conta algumas coisas. Alguns anos depois tivemos outra reunião na Suécia. As crianças tinham crescido. A maioria havia se casado e tido os próprios filhos. Enquanto eu olhava para elas, pensava em como cada indivíduo pode ser valioso se nos dedicarmos a nutri-lo e cuidar dele. Toda ação se multiplica. Os pequenos passos que eu e minha esposa demos fizeram diferença numa escala muito maior do que imaginávamos na época. É o que eu contei da história do tratamento que eu fiz aqui. Toda ação se multiplica. Isso tem que estar muito consciente na mente de todo mundo. Uma má ação e uma boa ação também. Então é aquela questão, se você faz o bem vai voltar para você. Se você faz o mal vai voltar para você. Porque as coisas se multiplicam. Uma pessoa vai passando para outra. Se você é chefe, é patrão hoje, você é estúpido com o seu funcionário, o seu funcionário pode se sentir frustrado, que vai fazer ele sentir raiva. Se ele sentir raiva, ele vai lá e vai descontar na esposa, nos filhos. Aí os filhos também vão ficar frustrados, podem descontar na namorada. É a namorada que desconta nos pais. Aí os pais, quando você pega e vê, é você. A gente tem que parar para pensar. Tem que parar para pensar, porque realmente essa frase, toda ação se multiplica, tem que estar consciente para que a gente possa sempre praticar o bem. No mínimo, procurar praticar o bem, sem interferir na vida dos outros negativamente. Às vezes é tentador pensar, sou apenas um entre 7 bilhões de pessoas, que diferença posso fazer? Estamos todos conectados numa grande rede. Eu acredito muito nisso, que essa conexão existe, que é uma conexão energética, que todos estamos conectados em energia. Se você se sente mal, eu me sinto mal. Se tem uma pessoa na televisão chorando, te dá vontade de chorar pela história de vida sofrida daquela pessoa. Você está ou não está conectada com ela? Somos todos um. É uno, né? Somos todos um. Estamos todos interconectados. Se eu te faço bem, te entrego amor, eu estou abrindo meu coração para receber esse amor de volta. Estou me fazendo bem também. Se eu te faço mal, eu estou me fazendo mal também. E respondendo essa pergunta, será que eu posso fazer tanta diferença no mundo? Né? Sou apenas 1 entre 7 bilhões. Que diferença que eu posso fazer? Você pode fazer toda a diferença. Toda a diferença. Que é de pouco em pouco que a gente vai alimentando a bondade das pessoas ao nosso lado. Um alimenta o outro, se torna uma corrente enorme que pega o mundo inteiro. Bapudi não queria que desperdiçássemos tempo pensando em coisas que não são importantes e nos esquecêssemos de estudar o que realmente importa. Ele não tinha tempo para o rancor e a amargura. Às vezes penso em quanta coisa Bapudi ainda poderia ter feito se tivesse vivido um pouco mais. Ele tinha uma enorme necessidade de preencher cada momento com algo importante. Porém, tinha a sabedoria de reconhecer que não podemos prever quanto tempo nos resta. O desperdício pior e mais violento é desperdiçar qualquer parte do seu dia. Maravilha, assim a gente finaliza essa questão dessa lição do desperdício. O desperdício maior, pior e mais violento é você desperdiçar o tempo do seu dia. Como que você gasta o seu tempo? Você fica assistindo
notícia que está falando de desgraça, acidente, morte, assassinato. Você fica assistindo filmes que não vão agregar nada na tua vida. Você passa horas em rede social vendo a vida dos outros e julgando a vida dos outros. Como você usa o seu tempo? Amanhã você pode não ter mais nenhum. Você não deve desperdiçar tempo. E é uma coisa que eu estou me policiando e estou cuidando muito para fazer. Se eu tenho um tempinho livre, eu vou lá e ocupo ele para me informar com alguma coisa positiva, para ler um livro, para assistir um documentário, compreender um pouco mais do que é a vida, do que é o mundo. Como você usa o tempo do seu dia a dia? Anote os desperdícios que você tem e comece a eliminá-los aos poucos. Beleza? Bom, vamos parando por aqui. Basicamente 30, 40 minutos, né? O tempo ali da câmera voltou, então eu não sei o tempo certinho que está esse vídeo. A gente volta então no próximo vídeo, nessa maravilha aqui desse livro. Compre esse livro e leia ele na íntegra, vale a pena. A gente se fala então no próximo vídeo, na lição número 7. Um grande abraço, meus queridos, muito obrigado por estarem aqui. Dá o like, comenta, compartilha e se inscreva no canal. Um grande abraço e até mais.